Meu nome é Vânia Moore e eu resolvi criar uma série de vídeos para contar a minha história, compartilhar a minha história com vocês com relação ao mormonismo. Eu fui membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Igreja Mormon, por 36 anos. E eu dediquei a minha vida a essa religião. Claro que eu não sou perfeita, mas eu sempre fiz o meu 100%. Eu sempre pautei minha vida de acordo com tudo que a igreja ensina e tudo que eles dizem que a gente precisa fazer para poder merecer ser feliz nessa vida e um dia voltar a viver com Deus. A minha intenção é dividir com vocês a minha experiência, porque eu acredito que isso pode fazer a diferença na vida de muita gente. Desde que eu tive essa experiência, eu não tô em paz. Eu me sinto muito egoísta em não dividir isso, não compartilhar isso com as pessoas, porque é uma questão social muito séria que precisa ser discutida. A experiência que eu estou me referindo é o fato de que no final do ano passado eu cheguei num ponto da minha vida de uma autoestima tão abaixo de zero. Eu entrei em colapso, eu diria. Esse colapso foi emocional, psicológico, mental e espiritual. Eu cheguei ao ponto em que, apesar de eu estar sempre fazendo o meu 100% na igreja e fazendo tudo que eles diziam que a gente tem que fazer sem questionar, porque a gente não deve questionar nada, eu cheguei num ponto em que eu não via mais saída, eu não tinha mais energia, apesar de eu ter meu marido comigo, ter meus filhos, e eu estava frequentando a igreja. Eu cheguei ao ponto em que eu saía da igreja me sentindo muito pior do que quando eu entrei. Isso começou a acontecer com muita frequência, todos os domingos eu saía me sentindo muito mal. E aí, é claro, o cérebro da gente na igreja, ele é treinado para ter para processar as coisas da seguinte forma: se você concorda com o que está sendo ensinado lá, se você sente uma coisa boa em relação ao que eles estão dizendo, é porque você está sentindo espírito, é porque você está em sintonia com Deus, então tá tudo bem. A partir do momento que você sente que tem alguma coisa errada, a partir do momento que você não consegue aceitar uma determinada doutrina ou o que seja que eles propõem, que você se sente mal, a culpa é sua. Você é o problema. Você está sendo influenciado por Satanás. Então eu comecei a pensar assim, e eu continuei indo para a igreja contra esse sentimento, combatendo esse sentimento. Eu não estava fazendo nada de errado, apesar de eu ser uma pecadora, porque eu acredito que todo ser humano é. Eu não estava quebrando nenhum mandamento sério. Eu tinha minha recomendação para o templo em dia, mas eu tava me sentindo péssima. Eu continuei combatendo esse sentimento e pensando, não, tem alguma coisa errada comigo, o problema sou eu. Então eu cheguei nesse ponto mais baixo de toda a minha vida, em novembro do ano passado. Como eu disse, não, em novembro não, acho que foi, setembro, outubro, por aí. E aí eu comecei a orar, porque eu sempre tive um relacionamento com Deus muito saudável, muito próximo. Quando eu preciso tomar decisões importantes na minha vida, eu busco a ele direto. Eu pergunto, eu converso com ele. E aí, quando eu decidi colocar um fim na minha vida, eu falei, bom, eu não tenho mais força. Eu fracassei como filha, eu fracassei como esposa, porque eu me divorciei do meu primeiro marido depois de 12 anos de casado. Eu pensei, eu falei como mãe, eu falei como ser humano, eu já tô no inferno mesmo, então é melhor eu antecipar minha passagem. Meu marido vai encontrar alguém melhor do que eu, meus filhos vão ficar melhores sem mim na vida deles. Não tem por que eu continuar aqui. E eu comecei a orar e conversar com Deus e explicar para ele por que eu ia fazer isso. Porque eu achei que seria uma falta de respeito eu simplesmente me suicidar e não conversar com ele antes, né? E
eu comecei a argumentar e explicar o porquê que eu ia fazer isso. E aí, depois de bom, eu já tinha todos os detalhes planejados. Eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu estava me preparando para isso, eu só queria sentir como um sinal verde de Deus, falando: então tá, se é isso que tu quer fazer, faz. Isso nunca ia acontecer. Mas eu tava realmente muito mal. Então, depois de uns 2 ou 3 dias nesse conflito muito sério e conversando com Deus assim nesses termos, eu tive um sentimento claro que veio na minha mente e no meu coração. Sentimento na mente, sim, sentimento na mente. E no meu coração, eu não escutei voz, não vi nada, mas eu senti bem claramente: sai da igreja. E quando eu tive aquele sentimento e aquele pensamento claros, eu pensei: isso é estranho, apesar de não fazer sentido, porque se a igreja é de Deus, a igreja é verdadeira, como eles alegam ser, como eles dizem que é, pensei: como que Deus vai estar me dizendo para fazer isso? Mas aí eu me lembrei de quando eu estava casada e eu sentia que tinha alguma coisa errada no meu relacionamento com meu primeiro marido. E eu comecei a orar também sobre isso e pedir ajuda de Deus. Eu tive um sentimento e um pensamento muito claros: se divorcia dele. Aqueles que conhecem o mormonismo sabem que se divorciar quando você é casado no templo é nossa, uma coisa que não é para acontecer. Não tá no script, não é para acontecer. Não fazia sentido, a gente tinha 2 filhos, nós estávamos firmes na igreja na época e tudo parecia estar bem, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. E eu tive aquele sentimento, aquele pensamento, eu lutei contra de novo, pensei: não, isso não pode estar vindo de Deus. Chegou um momento que eu decidi, eu falei: então eu vou me divorciar. Eu não sabia nem porquê. Alguns meses depois eu fiquei sabendo que estavam acontecendo coisas que justificavam a minha decisão de me divorciar, apesar de eu não saber o que estava acontecendo. Segunda ocasião, depois de eu me divorciar dele, eu estava sozinha com meus 2 filhos. Meu filho estava com 10 anos na época, minha filha com 13. E eu decidi vir embora para os Estados Unidos com eles. Também não fazia sentido, porque a gente vivia relativamente bem no Brasil e eu ia ter que começar a minha vida do zero aqui, trabalhar fazendo faxina, coisa que no Brasil eu não precisava fazer, né? Então não fazia sentido, mas eu orando, eu senti muito claramente: pode fazer isso, vai dar tudo certo, vai, pega teus filhos e vai. E agora eu estava tendo de novo um pensamento e um sentimento que aparentemente não faziam sentido. Sai da igreja. Eu não estou sensacionalizando para vocês, eu estou compartilhando de coração que a minha experiência. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa extremamente discreta. Eu não tenho nem Facebook agora. Eu gosto da minha privacidade. A igreja para mim sempre foi tudo. Eu jamais viria aqui falar coisas das quais eu não tenho certeza. Eu jamais viria aqui inventar uma história. Eu preciso dividir isso com vocês por uma questão de consciência social. Então aqui estava eu com esse sentimento de sair da igreja. A partir do momento que eu decidi sair, aquela nuvem negra que estava em cima da minha cabeça dizendo que eu tinha que me suicidar, ela se dissipou. E eu comecei a ter uma paz que eu nunca tive em toda a minha vida. E aí tinha uma coisa que estava me incomodando. Eu pensei: eu preciso entender o porquê, então, que eu tenho que fazer isso. Por que isso realmente vai ser bom para mim. E aí, pela primeira vez, depois de 36 anos como membro da igreja, eu decidi investigar a história da igreja. Porque a gente escuta falar coisas que a gente pensa que são ditas, que é dito pra gente que são anti-mormons. E eu pensei: eu não quero ouvir nada de anti-mormon, eu quero ouvir de pessoas que são da igreja ou que foram da igreja, quero escutar de pessoas que estão na área acadêmica, na área de antropologia, sociologia, psicologia, história, religião. E eu comecei a pesquisar e aí eu descobri, eu descobri não, eu ainda estou descobrindo coisas que eu nunca imaginei que eram verdade. E agora eu entendo o que é a igreja, eu entendo o que está por trás de tudo, eu entendo de onde veio aquele abuso
mental e espiritual ao qual eu me sujeitei por 36 anos. E é isso que, quanto mais eu escuto, quanto mais eu aprendo, mais chocado eu fico, mais revoltado eu fico. Alguns vídeos que eu vou gravar aqui pra vocês, talvez eu vou me exaltar, porque isso ainda me ferve o sangue. Eu me senti enganada, eu me senti usada, eu me senti manipulada por todos esses anos. Eu não tinha ideia de que era essa situação, de que era essa realidade. Eu achava que eu tinha que viver daquele jeito para poder, que era assim que Deus queria que eu vivesse. Eu achei que eu tinha que esse era o preço que eu tinha que pagar para poder viver bem aqui na Terra e voltar a viver com Ele um dia depois da morte. As coisas que eu tenho para compartilhar com vocês, elas são chocantes, algumas pessoas vão considerar anti-mormons. A minha consciência está tranquila porque elas não são anti-mormons, como eu disse. A maioria dessas pessoas das quais eu estou aprendendo através de livros e podcasts, 99% deles são ex-membros da igreja, de terceira, quarta geração, descendentes de pioneiros, descendentes de profetas, descendentes de apóstolos, mas são pessoas, são intelectuais, como eu falei. Eles são todos doutores ou PhDs na área de sociologia, antropologia, psiquiatria, psicologia, história e religião. Então eles são pessoas que sabem o que estão dizendo. Eles estão falando de fatos, eles estão falando de estudos, eles estão falando de realidade. Pela primeira vez na minha vida eu estou tendo acesso a essas coisas e é por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho muita pena de pessoas como eu que viveram e vivem talvez uma vida de escravidão emocional, escravidão mental, e não tem noção do que está acontecendo, tudo desnecessário. Pessoas que pagam dízimo suado, 10% do seu salário bruto, achando que estão pagando para Deus, que Deus quer isso deles. Eu tenho muita coisa para dividir com vocês, então, uma última observação. Eu não me sinto responsável pela reação das pessoas às coisas que eu vou dizer. Eu sou responsável pela minha história, eu sou responsável pela minha decisão de dividir com as pessoas, dividir com vocês na internet a minha história. É só isso. E eu assumo total responsabilidade por cada palavra que eu falar aqui. Como as pessoas que me escutarem vão se sentir, isso eu não tenho controle. Eu respeito a crença, eu respeito a fé de todo mundo, mormons ou não. Mas se você quiser acompanhar meus vídeos, você é bem-vindo. Se não quiser, tá tudo bem. Esse recado vai principalmente para os meus amigos do Brasil e minha família. Essa foi só uma introdução. Assim que eu tiver tempo de novo, porque eu trabalho muito, assim que eu tiver tempo eu vou gravar. Eu vou gravando os outros vídeos e a gente vai conversando sobre as coisas que eu tenho descoberto. Obrigada por me ouvir. Tchau, tchau.